Reencarnação e Vida, da médium espanhola Amália Domingues Soler. Começar o capítulo 2. Tudo é justo. São Martim de Provençal, 13 de março de 1884. Um amigo nosso que vive atualmente em Mérida de Yucatán nos enviou um pequeno artigo necrológico que nos impressionou tristemente, ao ponto de perguntarmos ao espírito, que geralmente guia nossos trabalhos, se podia dizer-nos algo sobre aquele ser profundamente infortunado, cuja existência havia sido tão horrível. Nosso amigo invisível, vendo que nossa pergunta não tinha outro móvel que o estudo e o desejo de dar uma lição útil, nos deu alguns pormenores que transcrevemos em continuação ao citado artigo, que diz assim: Acádio Gongorra. A natureza costuma usar burlas espantosas com a humanidade. Na intimidade do lar ou publicamente, o gênio do mal costuma fazer sangrentos escárnios do homem, do rei da criação, desse a quem o Supremo Criador formou ao seu feitio e semelhança, segundo a frase bíblica. Precipita-o desde o trono em que o colocou a natureza até os últimos e sujos escalões da degradação. Encontram-se indivíduos da espécie humana em todos os graus da escala social, procedendo como jamais se conduziram os mais estúpidos animais. Ponham vocês a mão sobre qualquer filhote de ave, sobre a cria de qualquer quadrúpede, sobre o filhote da besta mais feroz, e verão como os pais se atirarão sobre vocês, e se desesperarão e se encontrarem potentes para vingar ou defender seus filhos. E se estes adoecem ou se extraviam, com que carinho e angústia os cuidam ou curam e os buscam. Pois bem, tem-se visto pais e, o que é mais monstruoso, mães que permanecem indiferentes, frias ante a agonia ou o cadáver de um filho, que os abandonam e esquecem até o extremo de viver como se ninguém tivesse concebido, como se nunca o tivesse concebido e alimentado em seu seio. Tem-se visto morrer gente em tais condições, mas, afortunadamente, isso não é normal na existência das sociedades. Tão sombrias reflexões sugerem-me o recente desenlace de um drama que, nem por ser humilde o protagonista, nem por haver se desenrolado a ação na obscuridade da pobreza, deixa de comover a todo o espírito pensador e humanitário. A 13 do presente mês deixou de sofrer para sempre um homem que, na vila, foi conhecido com o nome de Acádio Gongorra. Parece que há uns 32 anos perdeu completamente a razão, vítima de certa predisposição orgânica congênita, determinada não sei porquê, desgosto amoroso. Era então um arrogante rapaz de 18 a 20 anos, cheio de vida e saúde. Desafortunadamente, sua loucura inofensiva e pacífica ao princípio tornou-se pouco a pouco hostil e perigosa, até o ponto de tê-lo que acorrentar um poste, como a uma fera, para sua própria tranquilidade e a de sua família. Ali levavam-lhe alimento, dali não se movia jamais, e ali vivia como uma besta, e às vezes em pior condição que esta. Faz 10 anos que o conheci, ainda não se apagou, nem creio que se apagará de meu pensamento, a impressão que então me produziu sua presença. Eu estava sentado com o cotovelo direito apoiado no joelho e o rosto na palma da mão, em uma pequena rede que era toda a mobília da ruidosa, desasseada e desabrigada coxa de guano que habitava, choça, triste e isolada das demais, como a de um páreo de um empestado, com o pé estreitamente aprisionado a um anel e o extremo de uma corrente de ferro fixada a um poste, os cabelos, as costelas e a barba incultas e crescidas caídas sobre os ombros, peito e costas marcados por uma silhueta que deveria ser boa, mas que então estava desfigurada.
seus negros e sobressaltados olhos, quase saindo das órbitas, e calça e camisas sujas e rasgadas, mostrando em diversos lugares uma epiderme peluda. Parecia um selvagem ou um ancoreta perdido na profunda solidão da selva. Falava sem cessar, ora levantando, ora abaixando a voz, mas em linguagem inteligente e rápida. Quando parei no limiar da porta, levantou os olhos, fixou em mim com uma impressão que me fez retroceder e olhou ao redor como que buscando algum objeto. De repente se inclinou, lançou mão de uma pedra e atirou violentamente sobre mim. Vi, entretanto, o movimento e me ocultei atrás da porta, que recebeu a terrível golpe, o qual se me alcançasse, sem dúvida ter-me-ia feito dano. Observei-o um momento com sincera piedade, retirei-me com o coração oprimido. Desde aquele dia até sua morte não tornei a vê-lo mais que 2 ou 3 vezes. Ninguém podia acercar-se dele sem perigo, e sua pobre família, composta somente de mulheres, sofria penas cruéis para atender-lhe a subsistência. Nas ocasiões em que eu transitava pelas imediações de sua pequena choça, escutava em emoção sua cavernosa e sonora voz, cujo eco, nas altas e silenciosas horas da noite, vibrava a longa distância. Pairava sobre a vila que dormia e se elevava ao céu como um doloroso protesto contra a sociedade que o abandonava, ou como uma misteriosa rogativa impregnada na infinita tristeza. Então me perguntava por que a justiça divina não devolvia a razão àquele infeliz, ou não fazia cessar para sempre a sua espantosa agonia moral, subtraindo-lhe a vida, muito pesada para ele, por mais que não tivesse consciência de seu estado. Dizia-se que quase nunca dormia. O aniquilamento de suas forças o obrigava apenas a calar-se e a render-se a breves instantes de repouso. Em diversas ocasiões, pessoas caritativas pretenderam enviá-lo ao Hospital Geral de Mérida, onde, se não se curasse, pelo menos estaria asseado e melhor atendido. Mas sua família sempre se opôs e rogou que o deixasse, crendo que, por pior que ele pudesse tratá-lo, sempre estaria melhor que em mãos estranhas. Funesto temor, fatal equívoco que prejudicou o infeliz demente. Por fim, faz algum tempo foi atacado de uma enfermidade no ventre que o consumiu lentamente e agravou sua situação até ser antecipadamente devorado pelos vermes. A 13 do presente mês, a providência se apiedou dele e pôs ponto final aos seus padecimentos terrenos. Tinha então 52 anos aproximadamente e esteve demente 32. Conta-se que antes de morrer, a razão, fugida como esses relâmpagos factídios que rasgam a profunda escuridão de uma noite tormentosa, cintilou sobre seu espírito quando ele se desprendia do seu mísero cárcere. Eis, irmãos, dizia que exclamava lastimosamente em língua maia: chegou então a hora de minha morte. Quando a morte se apresentou sob essa forma, ou outra análoga, creio que em vez de deplorar, deve-se dar graças nestes casos. A morte, longe de ser um mal, deve ser um benefício positivo. Paz ao espírito de Acárdio Gongoa, repouso na mansidão dos mártires. Francisco Pérez Alcalã. E o Catã, Tizimim, 19 de dezembro de 1882. Como compreenderão nossos leitores esse tristíssimo relato da margem a série e dolorosas reflexões? Porque não há efeito sem causa. O motivo de tão deplorável efeito deve ser horrível, espantoso, e efetivamente não nos enganamos em nossos cálculos. Porque nosso amigo invisível disse-nos em sua comunicação o seguinte: o Espírito falou para a médium o porquê da situação do rapaz, né?
Grandes remorsos pesam sobre a velha Europa, que conquistou a sangue e fogo os países que chamais um novo mundo e outros formosos continentes. E não é pequena a parte que tem a Espanha, nossas horríveis lutas, ou melhor, nessas matanças fratricidas em que sucumbiram tantos chefes militares, vencidos pelo número dos contrários e não pelo valor e pela nobreza dos conquistadores, os quais, dizendo-se civilizados, foram mais indomáveis e rebeldes que os selvagens, mais desnaturados e mais ferozes que as próprias feras. Quantos crimes foram cometidos nessas, para vós, longínquas terras, com seus bosques virgens, quantas vítimas foram sacrificadas em louvor das mais torpes, desenfreadas e imundas paixões. Causou rolo é a história dos terrestres, pois estáis manchadas com todos os vícios, afundados na concupiscência e na iniquidade. Grandes expiações estáis sofrendo, mas crede-me, se fosse pagar olho por olho, dente por dente, sucederiam os séculos, como sucedem nossas vidas. E quase chegareis a crer na eternidade das penas, ao ver a continuação dos vossos incessantes martírios. Apesar da misericórdia divina, como as leis de Deus são imutáveis e têm de cumprir-se, tereis necessariamente que sofrer todas as agonias que fizeste padecer os outros, gozando-lhes o tormento. A única vantagem que desfrutais na expiação é que a nenhum ser da criação falta alguém que o queira. Mente quem diz que está só. Todos estáis acompanhados de uma alma que se interessa por vós, mais ou menos segundo a enormidade de vosso delito. E na falta de racionais, tendes uma raça irracional muito amiga do homem. Tendes o cão, símbolo da fidelidade, que com uma leve carícia vos serve de guia, de companheiro, toma parte das vossas provas e alegrias. Isso na parte visível, pois fora do alcance de vossa vida material estão vossos espíritos protetores, dando-vos alento e resignação nas horas de cruel agonia. Ah, se estivesse sós, como disse, que seria de vós, infelizes? Pergunta. Sim, cairíeis aniquilados, esmagados entre o terror e a solidão. Se quando o vosso corpo se entrega ao repouso, vosso espírito não encontrasse uma mão amiga que o detivesse, não ouvisse uma voz carinhosa que lhe perguntasse: onde vais, pobre desterrado? Credes que tereis força para reanimar seu organismo e começar o trabalho de um novo dia? Não. A alma necessita de amor como vossas flores do orvalho, como as aves de suas asas. Sem esse alimento essencialmente divino, não pode viver. E quando suas culpas a obrigam a carecer de família, de lar, de seres afins, tem que permanecer em dupla prisão, separados de seus semelhantes, então sua razão se obscurece. O homem é um ser social por excelência. Se sente atraído a formar família, na condição de membro da família universal. Recorda sua origem, sem os laços do amor, da amizade, do parentesco, da simpatia, não pode viver. E como não pode viver, por isso não falta quem o queira, visível ou invisível. Por isso o homem algemado, a expiação, diz muitas vezes: quisera sempre estar dormindo, porque dormindo sou mais feliz, então não me recordo de minhas desventuras. Não é que não se recorda, ao contrário, as vê com mais claridade. O que acontece é que as vê acompanhado de espíritos amigos que o alentam e o fortificam, ajudando a levar o peso de sua cruz. Todos os que se creem deserdados na terra, tendes vossos tutores no espaço, que cuidam de vossa herança, que guardam vossos tesouros para quando forem dignos de possuí-los. Existem alguns espíritos tão depravados, fazem tão mau uso de seu livre-arbítrio, que a eles necessariamente dura mais a orfandade, porque recusam com seus desmandos todo o amor e a eterna solicitude das almas que queiram seu bem. A este número pertence o espírito que tanto vos impressionou com seu sofrimento na última existência.
Horrível, mas merecido, porque na criação recordai sempre, tudo é justo. Esse espírito, que em uma das suas anteriores encarnações foi um dos aventureiros espanhóis que foram à terra mexicana, impor suas tirânicas leis, reduzindo a servidão às tribos guerreiras, abusando miseravelmente da inocência das mulheres, enriquecendo de maneira fabulosa com a usurpação e a pilhagem, cometendo todo gênero de tropelias, impondo sua vontade soberana sobre povos inteiros, convertendo-se em um tirano tão cruel que sua crueldade raiava o inverossímil. Parecia impossível que aquele homem tivesse recebido a vida do hálito de Deus, porque se pudesse admitir suas potestades, uma do bem e outra do mal, se diria que esse triste amigo era filho predileto do príncipe das trevas. Tanto era sua perversidade, brutal e lasciva ao exagero. As donzelas mais formosas e os mais arrogantes mancebos tinham que ceder a seus impudicos desejos. Sua excitação contínua era o martírio dos servos que o cercavam. Valente e temerário, lançava-se às mais arregadas empresas e só faltava jungir ao seu corpo triunfal. A formosíssima Azora, virgem mexicana, bela como as areias do paraíso de Mafoma, casta e pura como as vistas do céu cristão, Azora era um encanto de seu pai e de seus irmãos. Sua numerosa família a olhava como a eleita do pai da luz, e todos a respeitavam como um ser privilegiado, porque seus grandes olhos irradiam um resplendor celestial. E de sua boca saíam palavras proféticas que escutavam com o santo recolhimento dos jovens e velhos. Uma tarde reuniu os seus e lhe disse com tristeza: grandes e invencíveis desgraças vão cair sobre nós. As aves de rapina estendem suas negras asas e cobrem de plúmbeas brumas nossos límpidos céus. Tremei, companheiros, não por nós que seremos as vítimas, mas pelos implacáveis verdugos que não ouvirão nossas dolentes queixas. Sairemos purificados pelo martírio, mas ai dos martirizadores. Azora não se enganava. Naquela noite chegaram ao vale uma centena de aventureiros capitaneados por Gonzalo, que ia em busca de Azora, cuja peregrina beleza havia notado. Desejava que fosse uma de suas infelizes concubinas. A formosa jovem, para evitar derramamento de sangue, suplicou a Gonzalo que não levantasse suas tendas, que ela o seguiria, mas que respeitasse a vida de seu pai e de seus irmãos. Como Azora tinha um extraordinário ascendente sobre todos os seres da terra, Gonzalo também sentiu sua mágica influência e obedeceu pela primeira vez ao mando de uma mulher. Azora havia tomado suas precauções e havia reunido todos os seus em um grande conselho. Enquanto deliberavam sobre o que deviam fazer, a jovem foi ao encontro do inimigo, dizendo a seus parentes que ia pôr-se em oração para atrair sobre sua cabeça os resplendores da eterna luz, que não perturbassem sua meditação. E como estavam acostumados a seus êxtase, que durava alguns dias, nada suspeitaram, enquanto ela se entregou como vítima expiatória a seu verdugo, impondo suas condições que foram respeitadas. Gonzalo sentiu por Azora tudo quanto aquele ser depravado podia sentir, e, ao querer manchar sua fronte com seus impuros lábios, a jovem detinha com um gesto imperioso, e ele ficava como que petrificado, causando imenso assombro sua timidez. Os familiares de Azora, ao terem notícias do sucedido, juraram morrer ou vingar a desonra da casta virgem, consagrada ao Pai da Luz. Eles ignoravam a mágica influência que havia exercido a jovem sobre seu raptor, e para eles estava profanada a mulher consagrada aos mistérios divinos, não tendo limite seu furor. Puseram-se em marcha em busca da fera em seu covil.
Gonzalo, ao vê-lo, sentiu renascer todos os seus maus instintos, momentaneamente adormecidos pela mágica influência de Azora. Rompeu-se um encanto e, auxiliado pelos seus iníquos sagazes, aprisionou os sitiadores, amordaçando-os cruelmente. Azora perdeu a razão quando o levaram a seu pai, que era um ídolo para ela, e o viu carregado de correntes, coberto de vorazes insetos, que haviam atirado sobre seu corpo para que fossem devorando lentamente. Diante daquele Marte do amor paternal, consumou Gonzalo a ação mais infame, a que mais podia ferir aquele desgraçado, profanando o corpo da pobre louca, que cedeu a seus impuros desejos, quando se apagou a luz de sua claríssima inteligência. E durante muitos dias o pai de Azora sofreu o horrível martírio de ver sua filha em poder de Gonzalo, que se deleitava em atormentar aquele infeliz, fazendo presenciar atos que não se pode descrever. Afinal morreu Azora e Gonzalo continuou insultando seu desgraçado prisioneiro, atirando em sua masmorra a imundície de seus cavalos, cuspindo-lhe no rosto, cometendo com aqueles defensores de sua honra toda classe de maldades. Morreu o pai de Azora depois de cruéis sofrimentos. Seus filhos também pareceram. Daquela tribo de valentes não restou ninguém, todos sucumbiram em poder de Gonzalo, que seguiu cometendo infâmia após infâmia, até que um de seus escravos o assassinou enquanto dormia em seu leito, vencido pela embriaguez. Sua vida foi um emaranhado de crimes espantosos, e como se deleitava com o mal, como não lhe faltava inteligência para conhecer em seu proceder, era iníquo. Como encontrou em seu caminho homens de coração que se propuseram educá-lo, e ele os desprezou. Sua expiação tem que igualar-se à gravidade de sua culpa, e já encarnou diversas vezes, sendo um infortúnio seu patrimônio. Fez tanto mal, nem por isso lhe faltou em todas as suas existências alguém que o quisesse. Azora, espírito de luz, o alenta em suas penosíssimas jornadas. Ela foi à terra a última vez com o nobre propósito de começar a regeneração de Gonzalo. Mas sua extrema sensibilidade não pôde resistir ao choque violento que recebeu ao ver seu pai em tão lamentado estado. A prova foi superior às suas forças, e como só Deus é infalível, nem sempre os espíritos sabem medir a profundidade do abismo onde cairão. É muito diferente ver as misérias da terra de grande distância e viver no meio delas, e são muitos os espíritos que sucumbem em meio às suas rudes provas e suas expiações. Nunca nos cansaremos de dizer-vos que, por mais criminosos vejais o homem, não o corrijais pela violência, pois farta desgraça tem com a enormidade de seus delitos. Onde existe mais infortúnio que na criminalidade? Que inferno pode comparar-se com a interminável série de penosíssimas encarnações que tem que sofrer o espírito rebelde inclinado ao mal? Em umas a loucura, em outras a espantosa deformidade. Naquela, a miséria com todos os seus horrores e suas vergonhosas humilhações, e outros sofrimentos que nos é impossível enumerar. Porque para somar todas as dores que pode sentir o espírito, não existem números bastante em vossas tábuas aritméticas para formarem o total. A imaginação se perde quando quer sujeitar a uma quantidade fixa o infinito da vida que nos envolve no absoluto. Depois dessas encarnações horríveis, vêm essas existências lânguidas, tristes, solitárias, nas quais a vida é uma contínua contrariedade. O espírito já se inclina ao bem, mas seu amor não encontra recompensa. Almas parecendo ingratas olham com indiferença os primeiros passos do pobre enfermo, que quer amar e não encontra quem deposite seu carinho. Até as flores murcham com seu alento, antes de oferecer-lhe sua fragrância. Essas existências são dolorosíssimas, expiação que sofrem atualmente a maioria dos terrenos.
espíritos de longa história, semeada de horrores e de crueldade. É nesse período que o homem necessita conhecer algo de sua vida, porque já tem conhecimento suficiente para compreender as vantagens do bem e os prejuízos do mal. E como tudo chega a seu tempo, por isso chegamos para despertar a vossa atenção. Por isso as mesas dançaram e outros móveis mudaram de lugar, e ressoaram em diferentes pontos da terra as vozes dos espíritos, pois era necessário compreendeis que não estáveis sós no mundo. Muitos suicídios evitamos e a muitas almas enfermas devolvemos a saúde. Há um grande número de sábios orgulhosos demonstramos que a ciência humana é um grão de areia em comparação com o infinito, com a ciência universal. E uma revolução imensa levaremos a cabo, porque chegou a hora do progresso para as gerações desse planeta. Começais a conhecer a verdade que agora rechaçais, pois a luz vos deslumbra, mas afinal vos habituareis a ela. Dilatareis o círculo de vossa família terrena e vereis, nós, espíritos, os membros de vossa família universal. Sereis mais compassivos com os criminosos, quando souberdes que também vós haveis sido e que talvez amanhã voltareis a cair. Que o espírito apegado ao mal lhe custa muito decidir-se ao bem. É como o pequeno que dá um passo e retrocede 5, andando repetidas vezes no mesmo caminho. Pois de igual modo fazeis vós e temos feito todos os espíritos da criação. Como a única diferença que uns têm mais decisão que outros e mais valor para sofrer a pena que se impuseram. Vós, os que buscais em nossa comunicação saudável conselho e útil ensinamento, aproveitai as instruções de além-túmulo. Sempre que estas vos indiquem o caminho da virtude e não satisfaçam vossos vícios. Nem patrocinem vossas debilidades. Desconfiai sempre de todo espírito que vos promete um mundo de glória quando abandonardes a terra. Estudai vossa história, olhai-vos sem paixão, e vos vereis pequeníssimos, microscópicos, cheios de inumeráveis defeitos, ciumentos, vingativos, invejosos, ávaros, muito amigo de vós mesmos, mas não de vosso próximo. Como uma túnica tão manchada, não espereis sentados na mesa de vosso Pai, para o que precisais cobrir-vos de vestimentas luminosas, e assim poder penetrar nas moradas onde a vida está isenta de penas, sem que por isso os espíritos deixem de entregar-se ao cultivo da ciência e ao nobre trabalho da investigação, porque sempre as almas terão mais que aprender. Nós viemos demonstrar-vos que a alma nunca morre, e que o homem é o que é a si mesmo, premia ou castiga, que as leis de Deus não são as que regem a natureza. Que as leis de Deus, que são as que regem a natureza, são imutáveis. Viemos aconselhar-vos, fortalecer-vos, ensinar-vos a conhecer a harmonia universal, contar-vos a história de vossos desacertos de ontem, causa de vossos infortúnios de hoje. Essa é a missão dos espíritos junto a vós, impulsionar-vos ao trabalho, ao cultivo de vossa razão, que é a que vos conduzirá ao perfeito conhecimento de Deus. Quando compreenderdes que na criação tudo é justo, então será quando adorareis a Deus em espírito e verdade. Louvareis seu nome com a hosana prometida pelas religiões, e que ainda não foi cantada na terra pela raça humana. As aves são as únicas que entoam quando saúda o astro do dia em sua esplêndida aparição. Recordai sempre que não há gemido sem história, nem boa ação sem recompensa. Trabalhei em vosso progresso, quando encontrareis um desses desgraçados, como o espírito que deu origem à nossa comunicação, compadecei-vos, porque aquele sofrimento tão horrível o esperam por razão natural muitas existências dolorosíssimas, nas quais a solidão será seu patrimônio, e ainda que, como vos disse antes,
o espírito nunca esteja só, a alma enferma sucede como ao homem quando sai de uma enfermidade gravíssima. Na convalescência está tão delicado, tão impertinente, tão caprichoso, tão exigente que toda a sua família tem que mimá-lo, acariciá-lo e prestar-lhe os mais ternos cuidados. Isso mesmo exige os espíritos quando saem do caos, dos desacertos e começam sua reabilitação. Então querem o amor da família, a simpatia dos amigos, a consideração social. E como não ganhar o que desejam, como não merecem, não têm. E ainda que não lhes falte um ser que o queira e deles se compadeça, isso não é bastante para eles. Querem mais e correm ansiosos atrás de um fantasma que os homens chamam felicidade. E como o judeu errante da lenda, passam pelo mundo sem encontrar um abrigo hospitaleiro para repousar. A maioria dos seres encarnados na Terra são enfermos convalescentes. E só nós, espíritos, encontrareis os médicos da alma. E só nos espíritos encontrarei os médicos da alma, que acalmarão vossa sede devoradora. Estais cansados e fatigados, tende fome e frio, repousai um momento. Vossos amigos de além-túmulo querem fazer menos penosa vossa jornada, demonstrando-vos com fatos inegáveis que na vida infinita tudo é justo. Que expressaremos depois que nos disse o Espírito? Pergunta. Que estamos completamente de acordo com suas razoáveis considerações, por experiência demasiado dolorosa que temos que dar-lhe razão e repetir com ele que a Terra é um hospital de gerações enfermas que estão passando a convalescência. Somente os espíritos de boa intenção são os que podem conseguir, com seus bons conselhos, nosso alívio e regeneração. Quanto a nós, devemos ao estudo do Espiritismo os gozos mais puros de nossa vida. Adquirimos uma profunda resignação e um íntimo conhecimento de que ninguém tem mais do que merecer. Essa certeza é a verdadeira e única felicidade que pode ter o espírito em meio à sua expiação. Nós, estudando a natureza, lendo nesse livro que nunca terá fim, admirando a exatidão matemática que tem suas leis, trabalhamos quanto nós é possível em nosso progresso. E quando a solidão nos oprime, quando o desalento nos domina, olhamos o céu, vemos nele os resplendores da vida eterna e dizemos, na criação tudo é justo. Capítulo 3 do livro Reencarnação em Vida, da média espanhola Amália Domingos Soler. Depois a gente vai para o capítulo 4.